meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Sigamos com o estudo da porção semanal da Torá intitulada Noa. Todos vocês sabem que o tema mais conhecido, mais debatido no interior dessa paraxá é o Mabu, é o dilúvio, a construção da arca, a família de Noa, seus descendentes. Mas existe outro tema de igual importância no final da paraxá, que muitas vezes é esquecido ou desvalorizado, mas que contém também enorme sabedoria para as nossas vidas, que é a Torre de Babel. A Torre de Babel seria construída por aquela geração que surgiria aproximadamente 340 anos depois do dilúvio. E eles tinham ainda muito vivamente na sua memória aqueles acontecimentos. E essa geração tinha um temor muito grande que o céu desabasse novamente. Então eles acreditavam, por razões que a própria razão desconhece, que a cada 1656 anos o céu desabava e a vida na Terra poderia cessar ou praticamente deixar de existir, como ocorreu no dilúvio. Então eles bolaram um plano genial: vamos segurar os céus, vamos construir torres espalhadas pelo mundo que possam sustentar o céu. Essa era a crença daquela geração que viveu naquele período da antiguidade. E eles se colocaram em marcha para a construção de uma cidade que ficava justamente no entroncamento entre o rio Tigres e o Eufrates, que seria aquilo que nós reconhecemos como Babilônia. Que cidade foi essa que o Tanar menciona, que a Torá menciona, a Torá menciona uma cidade muito conhecida das narrativas judaicas, é Nínive. Em Nínive, aquele povo, seus descendentes de Noa, naturalmente, decidem construir a Torre de Babel, com a finalidade, exatamente como eu disse antes, de servir como uma forma de sustentação, dos céus. E vejam, aquela torre colossal, que tinha por finalidade sustentar o céu, também tinha por finalidade imortalizar aquela sociedade. Havia um desejo muito grande que aqueles homens fossem lembrados pelas futuras gerações. E por que isso acontece? Porque o homem, como testemunho da sua egolatria, da sua arrogância, quer sempre ser lembrado pelas gerações seguintes pelas suas realizações. Agora, como foi possível que os homens tenham se colocado em marcha para a construção dessa cidade e também de um projeto arquitetônico tão ousado como a Torre de Babel? Isso foi possível porque nós tivemos naquele momento um salto no desenvolvimento tecnológico humano. Até então, as construções eram todas feitas com os materiais que os seres humanos recolhiam na natureza, a pedra sobretudo. E o ser humano naquele momento desenvolveu a tecnologia da construção do tijolo de barro. Ele aprendeu a assar o tijolo. E uma vez que ele tinha os tijolos, ele podia então construir de uma forma muito mais ampla do que ele podia até então. Vejam que na medida em que o homem alcançou essa capacidade técnica, ele passou a acreditar que não precisava mais tanto de Deus. E ele passou então a imaginar ser possível construir monumentos para as futuras gerações, no qual o centro do temor e da admiração já não fosse mais por Deus, mas pelo próprio homem. Como eu disse, um testemunho do ego exacerbado da condição humana. Eles queriam escorar os céus e queriam que essa maravilha da engenharia humana fosse lembrada para todo sempre, mas sobretudo eles queriam poder desafiar o poder de Deus e a natureza como expressão da vontade divina. Trata-se da velha ambição insaciável do ser humano por poder. E quando nós olhamos, seja na antiguidade, na Idade Média, na modernidade, quando nós olhamos bem para a história humana, nós vamos ver que todo ditador quer se imortalizar. Ele pode fazer isso com monumentos de mármore, ele pode fazer isso com monumentos de pedra ou de ouro, mas ele sempre busca se tornar imortal. Esse é o grande objetivo de todos eles. Os faraós ergueram as pirâmides, mas a humanidade se lembra de quem? Dos faraós, do governo faraônico ou dos escravos que construíram as pirâmides? Se lembram do povo judeu que permaneceu no Egito durante mais de 3 séculos? Na verdade, eles não conseguiram se imortalizar. Quem lembra hoje do Coliseu, do Partenon? São obras da engenharia humana, memoriais da arrogância humana, que jamais alcançaram seu propósito original, que foi justamente eternizar aquele modelo societário, eternizar a forma de vida que era representada por aquelas obras,
Por isso é que o povo judeu é muito mais conhecido do que os governos que ergueram aquelas gigantescas pirâmides. E o World Trade Center? O World Trade Center, que também foi um monumento erguido ao mercado financeiro, a economia capitalista também veio ao chão. Vejam que o Muro de Berlim caiu, as estátuas de Lenin foram destruídas na União Soviética, ou quase todas, embora o corpo dele ainda se encontre em exibição lá na Praça Central, né, em Moscou. Mas as estátuas de Saddam Hussein caíram também quando Saddam Hussein foi destronar do poder no Iraque. Sempre, invariavelmente, esses monumentos não alcançam, né, o seu objetivo original. E qual é a maior ironia de tudo isso? A maior ironia de tudo isso é que todos esses monumentos foram destruídos pelo próprio ser humano. Nunca foi por força da ação da natureza. A própria Torre de Babel, que não chegou a ser construída até o final, ela não foi destruída pela natureza. Shem, né, lançou sobre os homens o decreto das 70 línguas e aí não pôde haver mais cooperação mútua necessária para construir a torre jamais chegou a ser concluída, mas todos esses monumentos arquitetônicos construídos, e existem inúmeros exemplos, todos eles, ou quase todos eles, foram destruídos justamente por seres humanos que queriam, né, criar os seus próprios monumentos. Eles queriam justamente ser lembrados pelas suas próprias realizações. Essa é a natureza competitiva do ser humano. Se eu destruir a imortalidade do outro, talvez eu possa garantir a minha própria imortalidade. E essa conduta, esse padrão comportamental, ele se repete. Um exemplo simples, né, que eu posso dar para que todos possam entender isso, é quando na pós-modernidade, ou mesmo na modernidade, um governante assume e paralisa as obras do governo anterior. Eu não quero mais inaugurar o viaduto, a escola, o hospital, o interesse público não interessa, a preservação do patrimônio público não interessa. O que interessa é que eu não vou governar com uma escola construída pelo meu adversário político. Então, nos dias de hoje, né, essa mentalidade se expressa, por exemplo, na política. Então, se o hospital é importante, mas ele leva o nome, ou ele é lembrado como uma obra realizada pelo governo anterior, eu esvazio ele economicamente, de modo que ele não preste um serviço de qualidade. A tal ponto nós chegamos que existem aqueles que perseguem mesmo os que já não se encontram mais entre nós, perseguem na própria sepultura, né, afirmando escândalos, afirmando a existência de culpas, né? Por quê? Porque, como eu disse antes, o homem acredita que destruindo a imortalidade do outro, ou seja, apagando da memória coletiva, né, tudo aquilo que o governo anterior ou que aquele, né, ditador fez, que é possível abrir caminho para a construção de uma nova consciência coletiva. A Torre de Nínive, né, a Torre de Babel, situada na cidade de Nínive, de fato ela jamais foi concluída. Por quê? Justamente porque as pessoas não conseguiam mais se entender na medida que elas não falavam mais a mesma língua. E o homem sempre buscou a sua imortalidade, mas ele sempre buscou da maneira errada. E essa que é a nossa desgraça. Ele sempre buscou através de prédios, de monumentos, fascínio que o ser humano tem, né, pela construção de madeira, de pedra, de ouro, não importa. Quando na verdade, meus amigos, a única coisa realmente imortal que vagou nesse planeta e que continua até os dias de hoje somos nós, o povo judeu. A única coisa que sempre existiu e sempre vai continuar existindo é o judaísmo, é o povo judeu. E aí você vai dizer, você está sendo arrogante. Não. A forma como nós conquistamos a nossa imortalidade não foi pela construção de grandes obras, de arquitetura fantástica. Nós construímos a nossa imortalidade através das boas ações, Gemilut Hassadim, da prática do bem, da preocupação com os demais. Essas foram a argamassa e os tijolos que o povo judeu empilhou ao longo da história para conseguir a sua imortalidade. E é esse, né, o segredo para a imortalidade, é esse o segredo para o mundo vindouro. Fazer o bem, meus amigos. Vai.